Olá, eu sou a Gabriela Viana e esse é o Conexões para Convergir, um podcast criado para debater temas relacionados ao meio ambiente, à segurança e à soberania. Seja muito bem-vinda e bem-vindo ao episódio de estreia da primeira temporada do Conexões para Convergir. Aqui, a gente vai buscar estabelecer conexões entre os diferentes atores dessas áreas para mostrar que a preservação ambiental é sim o interesse nacional. E claro, a gente vai promover um debate franco e plural, considerando as divergências, identificando as convergências e apontando possíveis caminhos para o enfrentamento dos desafios impostos pelas mudanças climáticas. Este podcast é apresentado pelo Centro Soberania e Clima. A questão climática está presente e, com isso, afetando a vida das pessoas. Se nós não tivermos uma convergência e um diálogo entre aqueles mais ligados à soberania, caso explícito dos militares, e aqueles mais ligados à questão da crise do clima, ambientalistas, por exemplo, nós não vamos conseguir avançar. Diante da crise climática que a gente vive, diante das perspectivas já nas grandes catástrofes naturais, enfim, nos eventos da natureza, preciso que a sociedade se mobilize. Mesmo o observador mais desatento já percebeu que algo está fora de ordem no mundo, né? A competição por recursos naturais, o estresse hídrico, a insegurança alimentar, as dependências energéticas, as novas ondas migratórias e a elevação do nível do mar são só alguns dos exemplos de ameaças à paz social e à soberania territorial de diversos países. E todas essas questões estão sim interligadas e podem ser agravadas pela crise climática. É o que vamos entender no primeiro episódio desta temporada do Conexões para Convergir. Para poder ajudar a gente a avaliar essas ameaças e identificar as oportunidades que vão ajudar ali a mitigar os impactos que esse cenário vem nos trazendo, convidamos para participar desse episódio de estreia 3 lideranças do Centro Soberania e Clima. À frente do Centro de Estudos e Debate, são eles que acompanham a agenda de clima e soberania e contribuem para o avanço de propostas baseadas sempre em fatos, dados e evidências científicas. Estão aqui comigo e eu tenho um enorme prazer de apresentar Raul Jungmann, ex-ministro da Defesa e presidente do Centro Soberania e Clima. Raul, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Gabriela. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Sérgio Etchegóin, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional e presidente do Conselho de Administração do Centro Soberania e Clima. Sérgio, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Gabriela. É um prazer muito grande participar desse debate. E também Marcelo Furtado, ex-diretor do Greenpeace Brasil e cofundador do Centro Soberania e Clima. Marcelo, seja muito bem-vindo a esse episódio de estreia. Obrigado, Gabriela. E olá, general Etchegóin, ministro Jungmann. Bom, para a gente começar aqui o nosso episódio, o Centro Soberania e Clima ele foi criado com o desafio de aproximar as agendas de soberania e clima e mostrar que o desenvolvimento sustentável é sim um interesse nacional. Eu queria perguntar para os senhores o seguinte, de que forma que o Centro vem fazendo isso e qual é a contribuição da instituição até agora para esses setores? Lembrando que são 2 áreas que pouco dialogam entre si aqui no Brasil, né? Quem quer começar aqui abrindo esse papo? Vamos lá, se meus amigos permitem, eu começo a responder. Esse é um diálogo indispensável, tardio talvez, mas fundamental para que a gente possa avançar e avançar com os 2 conceitos caminhando lado a lado. Preocupação com os critérios que definem a soberania nacional, que é um conceito constitucional, é um mandamento constitucional, e a questão ambiental e climática que tomaram ares de dramaticidade nos últimos tempos, é incontornável. Não se sobrepõe, mas não tem respeito às questões de soberania, por exemplo. Os estados, as mudanças climáticas, os eventos, os desastres naturais causados por degradação ambiental, eles não têm preocupações com fronteiras ou com outras invenções humanas. Então é preciso que as soberanias dialoguem e cooperem no benefício comum de preservação do bem-estar da humanidade, da capacidade de toda a humanidade, da possibilidade de toda a humanidade prosperar na busca de de superação dos profundos problemas sociais. Essas coisas precisam conversar e eu acho que talvez uma inspiração muito feliz, por isso eu quis falar primeiro do
do Jungmann e do Marcelo. Esse passo pôde ser dado quando nós eles travaram por iniciativa deles, me convidaram para a primeira conversa para tratar disso. Esse problema é generalizado entre aqueles que trabalham com soberania, mais notadamente o Estado, e aqueles que têm a visão ambientalista e das mudanças climáticas tão importante no dia de hoje. Marcelo, Raul, vocês querem complementar a resposta do Sérgio? Muito prazer. Eu acho que todos e todas que estão nos ouvindo têm uma plena noção da integração, da importância dessas agendas. A gente hoje no mundo vive, de um lado, nos noticiários, as informações de eventos climáticos extremos, sejam a seca na Índia, que fez com que a fome tomasse conta do continente, ou você tem uma inundação no Paquistão, onde metade do país está embaixo d'água, e o mesmo acontece na África e aqui na América Latina. Ou seja, a questão climática está presente e, com isso, afetando a vida das pessoas. Por outro lado, também estamos todos conscientes de como que uma guerra, um conflito na Europa entre Rússia e Ucrânia se transborda ao ponto de vista de levar o mundo todo a uma crise e a escassez do recurso e o aumento do preço de alimentos e energia. Essa é uma ilustração óbvia da integração dessas agendas. Entretanto, o que a gente vê também é que esses campos não estão igualmente acostumados a dialogar para construir soluções e na busca de convergências para isso. Então, eu acho que a ideia que nós promovemos no Soberania e Clima, e que, para falar bem a verdade, a ideia original vem do ministro Jungmann, que teve a ideia de fazer essa construção, eu me sinto um contribuidor para realizar essa ideia, mas ela é fundamental porque ela traz no seu cerne a importância de diálogo e construção de convergências para atores que têm papéis muito importantes nos seus campos, mas que, na ausência de um diálogo, não estavam construindo soluções que pudessem ser dinamizadas, ampliadas, dado escala, profundidade e urgência que merece. E o outro lado que eu diria muito importante é a necessidade de reconhecer que este conhecimento que cada um dos campos traz, ele é fundamental para a solução desses desafios. Os dois campos, separadamente, não vão dar conta de resolver o problema. Eu vou até aproveitar, Marcelo, a sua resposta e também do Sérgio para poder perguntar para o Raul, já que Marcelo contou aqui para a gente que partiu do senhor a criação do centro. O Centro Soberania e Clima ele veio justamente nesse momento de busca de diálogo sobre o tema soberania e sobre segurança de mudança climática, né, sobre esse desenvolvimento sustentável. E ele surgiu num momento político-econômico de dificuldades aqui no Brasil. Esse cenário comprometeu de alguma forma o diálogo entre militares e ambientalistas nesse período? Como é que o senhor avalia essa questão? Gabi, olha só, o surgimento do centro, ele se dá inicialmente numa conversa entre nós e o Marcelo e que agregou o general Etigói, que, diga-se de passagem, foi quem sugeriu o nome muito feliz. Por quê? Soberania e clima são absolutamente cruciais para que a gente enfrente a crise do clima que ameaça o próprio planeta. Se nós não tivermos uma convergência, tá certo, e um diálogo entre aqueles mais ligados à soberania, caso explícito dos militares, e aqueles mais ligados à questão da crise do clima, ambientalistas, por exemplo, nós não vamos conseguir avançar. E eu diria, se isso não acontecer, o risco é muito grande que a gente venha a ter problemas crescentes para populações ao redor de todo o mundo. Agora, o momento que nós vivíamos, o momento de escassez, ele não nos influenciou tanto, né, como talvez a Covid influenciou, acredito mais. Agora, o que a gente observa é que havia, eu diria assim, certas coisas têm uma força muito grande, Gabi, porque elas têm a força daquilo que precisa acontecer, ou daquilo que tem um espaço, que tem um vazio a ser preenchido.
A originalidade do Soberania e Clima vem ou decorre exatamente disso. Nós não tínhamos, hoje não sei se já temos, nenhuma outra organização que se preocupasse com o diálogo, com o trabalho teórico, com a aproximação, com a convergência entre esses dois temas, que vou repetir, se eles não se articularem, se não houver uma convergência, nós não vamos avançar. Esses são temas centrais, por exemplo, em Sharm el-Sheikh, em Glasgow, onde aconteceram as duas últimas COP, e inclusive na próxima também, tenha certeza disso. A boa solução da questão do clima vai depender de que se consiga encontrar soluções convergentes entre a questão da soberania e a questão do clima. E, nesse sentido, a verdade é que o Centro Soberania e Clima atende exatamente a essa necessidade. Então, ele nasce fruto de uma grande oportunidade de promover o diálogo, a convergência, a proximidade, a troca entre os que estão, como eu disse, muito mais ligados à questão da soberania propriamente dita e aqueles que estão ligados, sem prejuízo de todos os outros que se encontram entre, digamos assim, esses dois grupos estratégicos para o avanço da questão climática. Eu só queria complementar que eu acho que um indicador muito interessante que a gente viu no primeiro ano do Soberania e Clima, onde nós organizamos mais de 22 webinars para discutir assuntos estratégicos, é que a gente sempre convidava alguém com a visão do clima e alguém com a visão da soberania. E em nenhum momento a gente verificou resistência, ou seja, as pessoas vinham muito animadas para travar esse diálogo de ambos os campos, mas a construção de convergência se dava ao vivo nesses webinários. Então, apesar de um país mais polarizado, dividido, acontecendo no mundo real, nos nossos webinars, a gente enxergava muita convergência e muita construção de agendas de solução para o próprio país que a gente estava discutindo. Então, de uma forma geral, convergir essas posições sobre soberania e crise climática, sobre desenvolvimento sustentável como um todo, é, na visão de vocês, o caminho mais curto e talvez até o mais eficaz, né, para a gente poder criar e impactar positivamente políticas públicas para esse desenvolvimento cada vez mais sustentável, né? Esse é o caminho, até porque diante da crise climática que a gente vive, das grandes mudanças climáticas, diante das perspectivas já, e mesmo do que já aconteceu, nas grandes catástrofes naturais, enfim, nos eventos da natureza, é preciso mobilizar, é preciso que a sociedade se mobilize. E a mobilização exigirá tantos meios, de tão variadas naturezas, tantos recursos, que só a presença do Estado. Então, o que a gente faz, simplificando, é tentar mostrar ao Estado que tem gente alertando para uma realidade que possivelmente não está sendo vista ou não está sendo devidamente dimensionada, e acordar o Estado para que ele faça girar e funcionar as suas competências, que é exercício de soberania. Ou seja, sem a presença do Estado, nós não vamos ter a solução do problema. Quando a gente fala de discussões e também sobre essa convergência de opiniões, a gente passa dessa discussão da soberania para o campo da diplomacia já. Porque não é possível, por exemplo, a gente resolver a questão da Amazônia só no espaço nacional. Então eu queria pedir a opinião de vocês sobre a possibilidade de retomada do Pacto Amazônico que o Brasil liderou no passado. Isso é possível? Como é que vocês analisam essa questão? Gabriela, eu acho que é incontornável. Por quê? Porque a Amazônia ela ocupa territórios em 9 países. Nós temos a maior, sem a menor sombra de dúvida. Mas é claro que sem cooperação, sem articulação, sem trabalho conjunto, não vai ser possível apenas um país, por maior que seja a sua participação na bacia amazônica, resolver esses problemas. Como também vamos precisar de cooperação internacional. Mas, sobretudo, o Brasil precisa ter um projeto de desenvolvimento sustentável para a Amazônia, que nós não temos até hoje. A Amazônia está muito mais ligado a uma agenda negativa, o problema do garimpo ilegal, o problema da destruição da floresta e assim por diante. Mas nos falta, até hoje, um projeto de desenvolvimento sustentável para a Amazônia. O que nós esperamos contribuir com todo o nosso trabalho para que isso possa avançar, porque não só é necessário para nós, é necessário para todo o planeta. E se eu puder complementar, galera, eu diria o seguinte: as pessoas que estão ouvindo a gente sabem que
o mapa da Amazônia é dividido nesses 9 países, mas o bioma amazônico, a massa florestal amazônica, é uma só. E é essa massa florestal amazônica que é a nossa caixa d'água e o nosso ar-condicionado. A água que alimenta as hidroelétricas, a água que alimenta a agricultura e produz alimentos, a água que chega na casa das pessoas, vem da Amazônia. E, ao mesmo tempo, a regulação climática, que faz com que as temperaturas e as estações do ano sejam reguladas, está conectada com o fato da gente ter essa massa florestal em pé. Então, quando você olha para isso do ponto de vista climático, e você apresenta essa realidade, nos diálogos que nós fizemos, por exemplo, isso pode ser entendido pelo mundo da soberania como a infraestrutura estratégica que a Amazônia é. E ao ser uma infraestrutura estratégica, ela tem um valor estratégico para ser protegida, mantida e prosperada. Agora, ela não é só uma massa de árvore, ela é uma massa de árvore, ela tem pessoas que vivem lá, milhões de pessoas que lá vivem, ela tem cidades dentro dela, portanto, é uma solução que passa por uma integração disso. E quem é que está presente na Amazônia, que garante o serviço de infraestrutura, que garante a regulação das fronteiras? É justamente, por exemplo, as Forças Armadas dos países. E hoje, a maior ameaça a soberania dessa floresta é o crime, é a situação de ilegalidade presente, é a situação do crime instalado na região e, portanto, a solução da Amazônia passa muito mais importante, não só a coordenação entre países, mas é a decisão de países soberanos de dizerem a nossa responsabilidade é manter esse pedaço da nossa floresta em pé e todos os países acordados em uma visão comum, em um plano de desenvolvimento, como dizia o ministro Jungmann, comum, você consegue garantir isso como um bioma. Olha só que exemplo interessante, aparece aqui para a gente agora, o objetivo da convergência entre soberania e clima. Então, o Marcelo, que tem uma experiência, um conhecimento, uma vivência ambiental fantástica de mais de 30 anos, que eu não tenho, enfim, percepção para isso, está levantando uma questão absolutamente verdadeira. Quem olha o problema, quem olha a situação da perspectiva da soberania, que é absolutamente olhando para convergir, tem que lembrar o papel que o Brasil tem que desempenhar nisso. É o maior país da América Latina, é metade da América Latina em população, em território, em produto interno bruto, tem a soberania sobre a maior parcela da Amazônia, e quem olha para a Amazônia, lá de fora do mundo, de fora da América do Sul, não olha para a Guiana, sem nenhum demérito à Guiana, não olha para a Bolívia, olha para Brasília, olha para o Brasil. É nesse cenário que o senhor acredita, por exemplo, que o Brasil pode se inserir, pode contribuir com o debate internacional também? O Brasil é um líder nessa questão e sempre foi. Momentaneamente, por algum tempo, nós perdemos essa liderança por políticas externas equivocadas. Mas o fato é que esse é um destino inescapável para o Brasil. Ou nós vamos desistir da Amazônia. Essas são as opções que a gente tem. E acho que tem um ponto, Gabriela, muito importante, que o ministro Jungmann também sempre traz, que é o fato de que, se a gente quer vencer o desafio de controlar a crise climática, no sentido de não deixar a temperatura média passar desse 1,5 graus, que é o chamado Acordo de Paris, não existe como o mundo atingir esse resultado sem a manutenção do bioma amazônico. E isso significa o Brasil fazer a sua lição de casa e os 9 países que fazem parte do bioma amazônico fazerem a sua lição de casa. E já que estamos falando de cooperação e articulação entre diversos atores para desenvolver a Amazônia mantendo a floresta em pé, eu quero chamar agora o nosso quadro semanal aqui do programa, que dá voz às boas práticas nos campos da soberania e do clima em todo o território nacional, já que isso tem muito a ver com o que a gente falou até aqui. Rádio Soberania e Clima. Neste episódio, a gente vai apresentar um exemplo bem prático de interação entre a agenda de clima e soberania. É o projeto Pro-Amazônia Uriá, que promove resiliência climática associada à inclusão econômica e social no estado do Amazonas. Quem vai contar um pouco sobre esse trabalho para a gente
é o brigadeiro da Reserva da Aeronáutica, José Hugo Volkmer, que é o presidente da Associação Pró-Amazônia Uriá. Vamos ouvir? O nosso trabalho busca regenerar áreas degradadas da floresta amazônica, normalmente o bioma Amazônia, ao longo da BR-319, com a implantação de sistemas agroflorestais, são os SAFs, né? Por meio do plantio de espécies nativas daqui, que venham gerar sustentabilidade para as famílias locais, que são as proprietárias das áreas, isso a curto, médio e longo prazo. Entre as espécies, nós temos aqui o açaí-juçara, as castanheiras, copaíba, andiroba, cacau, cupuaçu, bacaba, entre outras, mas todas nativas, e que todas gerem frutos a serem consumidos pelos proprietários, pelas famílias, ou que gerem produtos a serem comercializados. No caso da andiroba, copaíba, né, a extração dos óleos. Em meio a essas áreas que nós reflorestamos, é inserida a agricultura familiar, que complementa o sistema agroflorestal, onde é plantado milho, banana, mandioca, abacaxi, todos gerando sustento a curto prazo, porque no máximo em um ano todos eles já produziram. Então geram esse sustento e o excedente, ele permite a comercialização e renda para a família. Outro viés da APA é o repovoamento dos rios. Cada família contemplada inicia a criação de peixes em cativeiro. E com a criação de peixes, a família retira o seu sustento e vende o excedente. Eu gostaria muito de ouvir de vocês três uma análise do impacto do Pró-Amazônia Uriá para a região. O brigadeiro também contou para a gente que o projeto já atendeu até agora mais de 10 famílias e que está próximo de completar o reflorestamento de cerca de 100 hectares. Mas, infelizmente, o nosso tempo é curto, então eu vou pedir para o ministro Jungmann a sua avaliação, por favor, ministro. Olha, eu acho que o principal resultado é você, nesse core, por assim dizer, que você tem hoje na Amazônia, que é essa área compreendida entre os dois rios, que falados pelo brigadeiro Volkmer, você evitar que o desmate lá se implante e ele se espraie rapidamente. Além disso, tem um outro efeito que é da maior nobreza e da maior significação, que é retirar da pobreza essa população. Ou seja, não se trata apenas de evitar que eles, pela pobreza que vivem, eles venham a vender esses terrenos e esses sítios ou esses assentamentos, eles sirvam para o desmate da Amazônia, mas também você gerar renda para essas famílias, o que é absolutamente necessário para que você evite que a Amazônia, seja pela pobreza, pelo IDH mais baixo, talvez mais baixo do Brasil, seja pelo processo da cobiça e da busca da venda de madeiras nobres e assim por diante, ou mesmo do garimpo ilegal, venha a ser destruída. Esse é um projeto de extraordinária generosidade e que é tocado por uma pessoa muito especial, que é o brigadeiro Volkmer. Ele é, se me permite dizer, ele é mais do que um missionário, ele é um apaixonado pela Amazônia e está lá, largando sua família, largando, enfim, seu bem-estar, para se doar à Amazônia, a sua preservação e também a libertação dessa população, pelo menos essa que aí se encontra, das algemas, ou, se você quiser, das amarras da pobreza. O Brasil levou para a COP no Egito visões diferentes de como lidar com o meio ambiente e as emergências climáticas. O governo federal dedicou espaço às energias renováveis. Os governadores da região amazônica levaram algumas discussões sobre a economia do bioma. E a sociedade civil discutiu direitos humanos e justiça climática. Eu queria saber, na avaliação dos senhores, quais são as áreas de estudo mais importantes hoje quando a gente fala de questões relacionadas à soberania e clima. E também o que a sociedade como um todo precisa estar atenta para a gente produzir cada vez mais estudos e pesquisas sobre esses assuntos que sejam relevantes para as discussões e que permitam também essa contínua convergência de soberania e clima. Sem fugir à resposta mais objetiva da tua pergunta, eu não saberia dizer o que é mais importante, porque eu acho que são temas absolutamente relevantes, complementares. Quando a gente fala da questão da sustentabilidade, enfim, as alternativas disponíveis ou tecnológicas para energias limpas, verdes, elas são essenciais
E a questão da justiça climática, idem. Quando a gente olha o tema da perspectiva da soberania, todas as medidas, todas as iniciativas que o Estado deve tomar para fazer o seu papel na prevenção, mitigação ou correção das consequências das agressões ao meio ambiente ou das mudanças climáticas, todas essas medidas, elas são feitas na busca de um objetivo coletivo. Mas por trás disso estará sempre, enquanto os estados estiverem organizados da forma como estamos hoje, por trás disso haverá sempre a busca do interesse nacional. Essas são questões que podem ter sido apresentadas por 3 segmentos na busca de interesses específicos de 3 segmentos. O Estado brasileiro, o governo brasileiro, representando o Estado, apresentou uma coisa, a sociedade civil outra, os governadores da Amazônia outra, mas eles são complementares. Eu não veria o que seria maior importância. Fundamental é as soberanias, no exercício das soberanias, sem ser redundante, tem que encontrar um modelo, um processo de dialogar em benefício de todas as soberanias. Na COP27, eu acho que o que ficou muito claro, eu participei do evento, o que ficou muito claro é que o tema clima, natureza e equidade foi central. Não existe solução para a crise climática sem você trazer esses 3 elementos juntos. E esses 3 elementos não só estão presentes na discussão nacional no Brasil, mas se eu puder fazer uma propaganda aqui, eles estão presentes no white paper que nós fizemos, que está lá no nosso site, onde tem um resumo de mais de 20 encontros que nós fizemos, onde exatamente esses temas foram abordados. Eles foram abordados no campo da energia, eles foram abordados no campo de o que é a ameaça do desmatamento, a bioeconomia, como olhar para soluções para a Amazônia, como você lidar com a questão de justiça climática, trazendo novamente a visão da soberania, a visão do clima e buscando essa convergência. Eu saio muito animado desse processo, sempre que a gente se engaja com ele, porque ele mostra para todos nós que o Brasil segue sendo um país de construção de soluções, o país segue sendo um país otimista e compenetrado e direcionado para o futuro. Não negando o seu passado, não negando o seu presente, mas entendendo que um país desse tamanho, com uma economia desse tamanho, com uma população desse tamanho, com os desafios que a gente tem hoje, econômicos, de combate à fome e de superação de crises, nós temos um papel muito importante. E, portanto, não podemos nos furtar do papel de buscar caminhos de convergência, buscar um sentido comum para solucionar essa crise, que é a solução que vai oferecer um país e um planeta melhor para as futuras gerações. Gabriela, eu acho que tem uma área central, que é a cooperação que nós precisamos ter entre agentes públicos, entre o Estado e a sociedade e também o setor privado. Agora, veja, o Brasil tem o 5º lugar hoje no mundo em termos de emissões. E esse 5º lugar é conquistado pelo Brasil exatamente pelo desmatamento da Amazônia. Então, perceba, nós estamos no 5º lugar no ranking global. Não é uma questão do Brasil ou nacional. Não, é no ranking global a nossa contribuição. Então, fica evidente que o que acontece na Amazônia, embora a soberania seja nossa e inegociável, tem reflexos em todo mundo. Então, a nossa principal tarefa é produzir, teoricamente, através de diálogos, como nós vamos resolver esta questão dura, hard, da relação entre soberania e clima. E não tem a menor sombra de dúvida. Ao lado da questão do aspecto econômico, da passagem de uma economia baseada em combustível fóssil para uma economia baseada em baixo carbono, nós temos no centro, que é exatamente este tema. E essa é a nossa principal preocupação. Gabriela, se me permitir, eu queria só incluir um elementozinho aqui, mas eu acho que é importante a gente reconhecer que soberania e clima era uma ideia que a gente não sabia se ia dar certo ou não, era uma ação de risco, mas que todos nós concordamos que era um risco que valia a pena correr. Nós conseguimos, em
agora completando 2 anos, a gente conseguiu mais de 100 pessoas que se envolveram com as suas diferentes competências para discutir os temas relevantes. Nós conseguimos identificar convergências, nós tocamos em assuntos fundamentais que vão desde a discussão de justiça climática, a importância dos indígenas na preservação da floresta, a importância de integração econômica, a importância de matriz energética e tudo mais, sistemas agroflorestais, indústria, ciência, tecnologia. E essa jornada só nos mostrou que é preciso fazer mais, e essa é uma ideia que vale a pena acreditar. E nisso, eu acho que é muito importante a gente agradecer aos apoios que a gente recebeu, seja de nossos doadores, para a gente poder manter o projeto, sejam das pessoas que, com a sua biografia e a sua competência, colaboraram para fazer esse diálogo acontecer, para a nossa equipe, que nos permitiu seguir nessa jornada. E agora eu queria também convidar e contar com o apoio da nossa audiência para compartilhar esse link, essas ideias, se eles acharam o tema interessante, porque não é óbvio, num país como o Brasil de hoje, que a gente consiga juntar brasileiros que pensam diferente, construindo um país melhor. Marcelo, eu vou aproveitar que você foi o último e fez esse encerramento tão bonito aqui pra gente nesse primeiro episódio e já agradecer a sua participação. Muito obrigada, Marcelo Furtado, que é ex-presidente do Greenpeace Brasil e cofundador do Centro Soberania e Clima. Um prazer te receber aqui. Muito obrigado, prazer estar aqui e sempre disponível para futuros diálogos. Também quero agradecer ao Sérgio Etchegoyen, que é ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, presidente e cofundador do Centro Soberania e Clima. Sérgio, muito obrigada pela participação. Se você quiser fazer alguma consideração final, fique à vontade. Obrigado, Gabriela, para as considerações finais. Eu primeiro me uno aos agradecimentos e às menções que o Marcelo fez aos nossos patrocinadores, aqueles que nos ajudam bastante. Me uno também às palavras do ministro Jungmann sobre o Brigadeiro, sobre o trabalho do Brigadeiro Volkmer. Eu estive lá. A Amazônia é tão fantástica, que um trabalho num trecho que parece pequeno tem uma repercussão territorial amazônica, pelo que pode preservar e trazer efetivamente prosperidade com preservação àquelas comunidades. E convido a todos a nos ajudar a promover não a conciliação, mas o diálogo e a convergência para que possamos avançar. E eu acho que já avançamos bastante. Sou muito otimista quanto a isso. Muito obrigado. E Raul Jungmann, ex-ministro da Defesa e presidente do Centro Soberania e Clima. Raul, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu também quero agradecer imensamente a quem veio até aqui nos acompanhando, convidar para que permaneçamos juntos e pedir que entre no nosso site, visite o nosso trabalho, acesse o nosso white paper, enfim, participe, seja parte deste trabalho que busca diálogo, que busca convergência em prol do meio ambiente, do Brasil e não tem como contornar isso, do nosso futuro. Com essas reflexões e com esses desejos que o Conexões para Convergir fica por aqui. Se você gostou, compartilhe esse episódio e nos ajude a fomentar discussões qualificadas sobre o meio ambiente, segurança e defesas nacionais. Esse podcast é uma realização do Centro Soberania e Clima com apoio do National Endowment for Democracy. A produção é da Rádio 2, com a coordenação executiva de Fabiana Altran. A produção executiva, o roteiro e a edição são de Patrícia Esperandio. A sonoplastia é de Isaac França. A identidade sonora é de Isaías Alves, da Pussá Records. A pesquisa e a checagem técnica são de Mariana Nascimento Plum, Mila Campbell e Bruna Ferreira. Na equipe de comunicação, temos Ricardo Gandur, Luciana Constantino e Valéria Morim. E eu sou a Gabriela Viana. Obrigada por ficar com a gente até aqui. Se você tiver qualquer dica ou sugestão para o podcast, é só escrever para a gente no e-mail podcast@soberaniaclima.org.br. E para acompanhar todos os episódios, basta seguir o Conexões para Convergir no seu aplicativo de podcast favorito. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!